Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neoateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. Olha, hoje a gente tem um verdadeiro confronto de titãs. De um lado, Albert Einstein, do outro, Bertrand Russell. Pois é. Duas das mentes mais brilhantes do século XX, que olharam para o mesmo universo, concordaram que não existe um Deus pessoal ditando regras, e ainda assim chegaram a conclusões sobre o sentido da vida que são tipo o dia e a noite. Exatamente. E é isso que torna essa discussão tão fascinante, né? Não é um debate entre um crente e um ateu. Não, de forma alguma. Completamente opostos. E para guiar a gente nessa conversa, vamos nos basear bastante num artigo excelente do Jorge Guerra Pires, Russell versus Einstein, o sentido da vida em um universo silencioso. E claro, vamos mergulhar também nos próprios textos do Russell, especialmente na Adoração de um Homem Livre. Acho que a nossa missão aqui é entender essa bifurcação, sabe? De um lado a gente tem a busca do Einstein por uma harmonia quase espiritual com o cosmos. Isso. E do outro a resposta do Russell, que é muito mais austera, desafiadora e de certa forma até heróica. No fundo, são duas formas de lidar com o silêncio do universo, né? Uma tenta encontrar um eco, a outra encontra dignidade em falar, mesmo que seja por vazio. Então, vamos começar pelo começo. Onde exatamente os caminhos deles se separam? O ponto de divergência, assim, é a reação emocional e filosófica àquilo que a ciência revelou. O Einstein, quando olhava para a vastidão e para a complexidade do universo, ele sentiu o que chamou de sentimento religioso cósmico. Que é importante frisar, né? Não é um Deus que ouve preces ou que se importa com a gente. De jeito nenhum. O Deus de Einstein era o Deus de Spinoza. Que, para quem não está muito familiarizado, é basicamente a ideia de que Deus é a própria natureza, a soma de tudo que existe, com suas leis imutáveis, perfeitas. Precisamente. Para o Einstein, a beleza estava na ordem, sabe? Na racionalidade sublime das leis da física. Quando ele via a elegância de uma equação... Tipo E igual a mc ao quadrado? Exato. Ou a forma como a gravidade era descrita pela relatividade geral, ele sentia uma admiração profunda, uma reverência. Ele via uma razão superior manifestada na natureza. Para ele, o sentido da vida não era algo a ser inventado, mas sim descoberto, decifrado.
Era como se o universo fosse um grande quebra-cabeça lógico e a nossa maior honra fosse tentar entendê-lo. Certo, então para o Einstein o universo não é silencioso. Ele fala, só que na linguagem da matemática e da física. Aí chega o Russell e, pelo visto, ele ouve uma coisa completamente diferente. Ele ouve o silêncio absoluto. Russell olhava para o mesmo cosmos e via um processo mecânico, cego, sem propósito algum. O artigo do Pires descreve a visão do Russell como a de um universo que é um acidente colossal. Nossa. Não tem mente por trás, não tem intenção para ser decifrada. A linguagem do próprio Russell no ensaio dele é brutalmente direta. Eu lembro de uma citação que é quase um soco no estômago. É essa mesma. Ele diz que o homem é o produto de causas que não tinham previsão do fim que estavam alcançando. Forte. E que, no final, toda a nossa história, todas as obras das eras, toda a devoção, toda a inspiração, estão destinadas à extinção na vasta morte do sistema solar. Uau! Para o Russell, não tem poema cósmico para decifrar. O universo não é só indiferente, ele é, em última instância, fatal. Então, de um lado, a gente tem o Einstein vendo uma catedral de lógica e beleza. Do outro, o Russell vendo uma máquina de demolição lenta e inevitável. E é dessa visão que surge a crítica dele ao que o artigo chama de religião de Moloch. O que é isso? Essa é uma das ideias mais poderosas do Russell. Moloch era uma divindade antiga, né, a quem se ofereciam sacrifícios. Russell usa essa imagem para criticar qualquer forma de adoração ao poder bruto e amoral. Certo. Ele diz que só porque o universo é imensamente poderoso e vai nos destruir, isso não significa que a gente deva admirá-lo ou se submeter a ele eticamente. Ele faz uma distinção que é crucial entre fato e bem. O fato é que o universo é poderoso. Isso. Mas isso não o torna bom ou digno de adoração. Peraí, mas a admiração do Einstein pelas leis da física, isso não é perigosamente parecido com adorar o poder do universo? Onde ele traçaria a linha para não cair nessa religião de Moloch? Essa é uma ótima pergunta e é o cerne da diferença entre eles. O Einstein não admirava o poder bruto do universo, a força de uma supernova, por exemplo. Ele admirava a inteligibilidade. A ordem, a racionalidade. Exato. A racionalidade por trás desses fenômenos. Ele se maravilhava com o fato de que a mente humana conseguia compreender essas leis. Era uma admiração pela mente do cosmos, não pelo músculo dele. Entendi. Já o Russell argumentaria que essa mente é uma projeção nossa. Para ele, o universo só tem músculo, só tem força cega. E adorar isso é se rebaixar. Faz sentido. Então, para o Einstein, admirar a lei da gravidade é como admirar uma obra de arte genial. Para o Russell, seria como admirar o carrasco só porque ele é forte. Exatamente. E a conclusão do Russell é radical. O mundo não humano, por não ter consciência, nem valores, nem ética, é indigno da nossa adoração. Ele nos liberta da tirania do fato. Uhum. Se a natureza opera com base na destruição e na indiferença, isso não nos obriga a ser destrutivos ou indiferentes. Pelo contrário. É o oposto, né? É. Nossos ideais de bondade, de justiça, de beleza, eles ganham valor justamente por se oporem a essa realidade cósmica. O artigo do Pires resume isso de forma brilhante. Einstein busca uma harmonia com o universo, Russell defende a independência dos ideais humanos diante do universo. Ok. Então Russell diz, não adore o universo, ele não merece. Mas, se não há Deus e o universo é, na melhor das hipóteses, um cenário hostil, o que sobra? Isso não leva direto para o niilismo, para a ideia de que nada importa? É um risco. E muita gente interpreta o Russell dessa forma. Mas o artigo deixa claro que é um erro. Ele não nos deixa num vazio. Em vez disso, ele propõe a construção de uma fé nova e mais profunda. Uma fé. Mas essa fé não tem nada de teológico, sabe? A contracapa da coleção de ensaios Misticismo e Lógica descreve isso perfeitamente. É uma fé no poder da razão. Sua fé na capacidade do homem de criar seu próprio mundo através de seu próprio esforço. Sabe, isso me faz pensar na diferença entre herdar uma casa pronta e ter que construir sua própria cabana no meio do nada. Gostei da analogia.
A visão do Einstein parece mais confortável. Você herda uma mansão cósmica e sua tarefa é explorar os cômodos, admirar a arquitetura. A do Russell exige que você pegue as ferramentas e construa seu próprio abrigo, mesmo sabendo que uma tempestade vai levar tudo embora um dia. A analogia é perfeita. E para construir essa cabana, o Russell, como bom lógico e filósofo, ele exige um método rigoroso. O artigo menciona que essa construção exige um processo de desmembramento intelectual. Desmembramento intelectual. Isso soa como algo que se faz em um laboratório. Como seria aplicar isso a uma crença do dia a dia? Por exemplo, a ideia de que tudo acontece por uma razão. Como o Russell desmembraria isso? Ótima pergunta. Ele diria para colocar essa crença na mesa de operação. Primeiro, separe a emoção. O conforto, a sensação de ordem, de que o sofrimento tem um propósito. Certo. Essa é uma parte importante da experiência humana, mas não é um argumento lógico. Depois, analise a lógica friamente. Existe alguma evidência objetiva de que há uma razão por trás de um acidente de carro ou de uma doença? Provavelmente não. Ou essa ideia é uma projeção do nosso desejo por um roteiro, uma narrativa, no universo que opera por causa e efeito, não por propósito. Esse processo de separar o desejo da evidência, a emoção, da lógica, é o desmembramento. É limpar o terreno de ilusões confortáveis para poder construir nossos valores sobre uma base sólida, a base da razão. Exatamente. É um projeto ativo, consciente e, acima de tudo, humano. O valor não está lá fora para ser encontrado. Ele é criado aqui dentro, por nós. Certo. Então a gente constrói nosso próprio sentido sabendo que o universo vai apagar tudo no final. Honestamente, isso ainda soa um pouco deprimente. Mas o artigo parece argumentar que há uma espécie de vitória aí dentro, chamando isso de humanismo trágico. Como algo trágico pode ser um triunfo. Aí está o paradoxo brilhante do pensamento de Russell. A tragédia é a premissa inescapável. Nossas vidas são finitas, a espécie humana é finita, o universo vai acabar. Não tem final feliz no roteiro cósmico. Ok, essa é a parte trágica. E o triunfo? O triunfo está em como a gente reage a essa verdade. O Pires usa uma metáfora linda no artigo. Mesmo sabendo que o castelo de areia será levado pela maré, a humanidade pode construir uma cidadela brilhante de liberdade, de arte, de conhecimento, de amor. Uma cidadela que a gente constrói sabendo que ela não vai durar. E é exatamente isso que a torna tão preciosa e tão nossa. A vitória não é externa. A gente não vai vencer o universo. A vitória é interna. Ao aceitarmos nossa impotência física, a gente conquista a liberdade moral. A liberdade de amar o que é bom, mesmo que seja passageiro. De buscar a verdade, mesmo que seja dolorosa. De criar beleza no coração de um cosmos indiferente. Essa é a vitória da alma. E a visão do Einstein? Ela não oferece mais paz de espírito? Para que escolher essa luta constante do Russell, se você pode simplesmente se maravilhar com a ordem do cosmos e se sentir parte de algo maior? Não é um caminho mais saudável? É, sem dúvida, um caminho que oferece mais consolo. A perspectiva do Einstein é de integração. É encontrar paz ao se sentir como uma pequena, mas consciente parte de uma harmonia grandiosa. É uma filosofia de aceitação. Isso, de aceitação e maravilhamento. A do Russell é uma filosofia de rebelião e dignidade. Ele diria que a paz do Einstein é baseada numa interpretação otimista do universo, talvez até numa projeção de ordem onde há apenas processo. Entendi. Para o Russell, a verdadeira dignidade não vem de se sentir em casa no universo, mas de reconhecer que somos estranhos nele e, mesmo assim, mantermos nossos próprios padrões. É a diferença entre se adaptar ao mundo e forçar o mundo a se adaptar aos seus ideais, mesmo que só dentro da sua própria consciência. Isso. E o artigo termina com a citação do Russell que, para mim, resume tudo de forma perfeita e inesquecível. Ele diz: o homem é superior ao universo porque, embora o universo possa esmagá-lo, o homem sabe que está sendo esmagado. E o universo não sabe de nada. Uau! Isso é poderoso. É o triunfo da consciência sobre a força bruta. É o triunfo da mente sobre a matéria inconsciente.
O universo tem todo o poder, mas nós temos todo o significado. Mesmo que esse significado seja temporário, autoconstruído e frágil, ele é a única coisa que realmente importa. Nesse breve momento de consciência que nos é dado, reside toda a nossa dignidade e nossa vitória trágica. Então, recapitulando, a gente partiu da divergência entre esses dois gigantes. Einstein, o físico místico que encontrava consolo e sentido na ordem racional do cosmos, como se estivesse ouvindo um eco de uma inteligência superior. E Russell, o lógico rebelde, que nos desafiou a encontrar dignidade exatamente na ausência desse consolo metafísico. A visão de Einstein é de um cientista humilde diante do mistério, sabe? Se sentindo parte de algo sublime. Enquanto a do Russell... A do Russell é de um Prometeu moderno, que aceita a escuridão, mas se recusa a apagar sua própria pequena chama de razão e valores. A resposta dele, no fim, é um chamado à ação. É encarar a realidade de um universo silencioso, indiferente, e mesmo assim, com nossas próprias mãos, construir um mundo de ideais. Um mundo sustentado não pela promessa da eternidade, mas pela força frágil e teimosa da consciência humana. É como diz o Pires no artigo, né? O ato de um Atlas cansado, mas inabalável, sustentando o céu não do mundo, mas dos nossos próprios valores. Isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Pois é. Os materiais que a gente analisou apresentam duas grandes estratégias para a busca de sentido num mundo pós-religioso. A do Einstein é encontrar harmonia com uma ordem que a gente acredita ser externa. É aprender a dançar conforme a música do cosmos. E a do Russell? A do Russell é criar e defender uma ordem interna. É compor nossa própria música em contraponto ao silêncio. E a pergunta que fica é, para cada um de nós, o verdadeiro sentido da vida reside na adaptação a uma beleza descoberta ou na rebelião de uma beleza construída?